se você veio de uma família pobre, de uma família humilde, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, se você morrer com essa mesma condição, a culpa é sua. Quanto tempo você ficou nessa, assim, Eu de passei, insistir, de pegar dinheiro emprestado, de ir colocando, colocando, colocando cada vez mais dinheiro? eu passei um ano, assim, nesse cenário. Só que para mim, assim, o estopim daquele momento foi uma situação que eu me vi extremamente no fundo do poço, que eu tive que tomar a decisão de parar de cavar, porque eu já não tinha mais condição. Foi quando, na época, né, hoje minha noiva, mas na época minha namorada, ela estava bem profissionalmente falando, e teve um dia que ela convidou os nossos amigos para sair jantar numa hamburgueria, num restaurante, e na hora eu já comecei a pensar no que eu iria dar de desculpa para ela para não ir, porque eu não tinha R$ 2 na minha carteira. Eu não tinha limite no cartão, eu estava todo endividado e, né, não teve como. Eu tive que ir. Só que quando chegou lá, eu tive que falar para ela que eu estava com dor de estômago. Daí ela falou: "Ah, não, mas compra uma água." Eu falei: "Não, não quero água." Mas na verdade eu não tinha dinheiro para comprar água. Então eu me vi naquela situação e ali para mim foi o start de tudo. Eu falei: "Eu não posso permanecer assim." Porque normalmente quando as pessoas estão tendo dificuldade, a gente é instintivo, a gente acaba comparando com as pessoas ao nosso redor. E todo mundo ao meu redor estava bem melhor do que eu. Até mesmo pessoas que nem tinham tanta condição assim, estavam melhores do que eu. E eu me vi numa situação, eu falei: "Putz, eu tenho instrução, né, eu tenho educação, né, fui bem educado, vim de uma boa criação, meus pais, né, me deram sempre tudo do bom e do melhor, só que eu não estava na fase mais de ficar dependendo financeiramente dos meus pais." Então, eu tomei uma decisão drástica naquele momento. Eu falei: eu preciso me capitalizar, eu preciso acertar minha vida. Porque não adianta eu pegar todo o dinheiro que eu quiser, de qual pessoa for, se eu colocar no mercado, pelas circunstâncias que eu estou vivendo hoje, eu vou perder esse dinheiro. Porque não é saudável você operar com a pressão de ter que fazer dinheiro. Isso daí mata qualquer pessoa. Às vezes é o dinheiro da conta de luz, de água, né? Às vezes é uma necessidade que a pessoa tem que pagar e ela pega aquele dinheiro com o último, assim, o último suspiro dela falar: "Agora vai dar certo", né? Num ato de fé, não vai dar certo. E eu fiz muito isso, né? Então, naquele momento, eu tive que tomar a decisão. Falei: "Cara, eu preciso voltar para o mercado de trabalho." E foi o que eu fiz, né? Profissionalmente falando, antes de eu entrar no mercado, eu era muito bom na área comercial, né? Eu trabalhei diretamente com grandes executivos da área comercial, que tiveram contatos diretamente lá com o Flávio Augusto, né? Acho que você deve conhecer, né? Do Sim, Geração claro, de geração de Valor. valor. Exato. Então, são muitas pessoas que trabalhavam com mentalidade vencedora, né? E eu desenvolvi a habilidade de trabalhar na área comercial. Então, eu moro em Curitiba, né? Eu sou de Curitiba. E na época eu falei: vou buscar um trabalho. E na época várias startups estavam contratando aqui em Curitiba. E eu passei por alguns processos seletivos, fui chamado em todos e eu tive a oportunidade de escolher, né? Coisa boa, né? Escolher onde que eu queria trabalhar. Coisa boa. Eu entrei numa startup de tecnologia, na área comercial, já cheguei me destacando, gerando resultado e assim, particularmente falando, a startup ela pagava melhor aqui em Curitiba, era que pagava melhor a área comercial. E todo mundo lá na área comercial, né, seguindo script e tal, só que eu cheguei e eu meio que fiz um negócio disruptivo na empresa, porque eles faziam apresentações de um sistema de gestão para o segmento fitness. E a apresentação das pessoas demorava 50 minutos. Só que aquelas pessoas ali não tinham tempo, não queriam perder tempo. E quando eu entendi, eu falei: "Cara, eu só preciso resolver o problema da pessoa. Eu não preciso apresentar tudo que o sistema oferece, depois a pessoa aprende." Quando eu entendi isso, eu comecei a fechar a venda, assim, instantaneamente, em 5, 10 minutos. Inclusive, a empresa contratou a auditoria porque achou que eu estava fazendo coisa errada, né? Só que não, eu estava resolvendo o problema da pessoa num curto espaço de tempo. Então eu comecei a me destacar muito na empresa, comecei a ganhar bem. E aquele negócio, ninguém questiona quem tem resultado. Se você tem resultado, né, dentro da empresa, dentro do que eu fazia, eu era bem visto, né? As pessoas não questionavam o horário que eu chegava, o horário que eu saía, porque eu entregava resultado.
E com isso eu comecei a trabalhar com a minha própria agenda, de poder fechar os meus horários, abrir os horários. E dentro do trabalho eu comecei a fechar 1h30, 2 horas por dia para eu poder operar da empresa. Só que, Mas você pode ficou um falar. tempo sem operar, depois desse dia que você falou assim, cara, eu preciso realmente dar uma virada na minha vida, aí você foi em busca de voltar para o mercado de trabalho, conseguiu esse bom emprego e tal, você ficou um tempo afastado do mercado ou você nunca chegou a se afastar? Não me afastei do mercado. Eu fiquei em algum momento sem operar, mas, por exemplo, só para você ter Que não ideia, tinha eu grana, estudava. né? Era É, diferente. exato. Mas assim, enquanto eu estava tomando ali pau do mercado, eu ficava em média 15 horas por dia estudando. Então minha rotina era acordar de manhã, estudar antes do mercado abrir, passava o dia inteiro operando, né, perdendo, né, na época, perdia, ia para a faculdade, voltava da faculdade, comia alguma coisa, estudava de madrugada. No outro dia, a mesma coisa. E, inclusive, em alguns momentos da faculdade, que eu não tinha nem dinheiro para ir para a faculdade, só para você ter ideia. E eu ficava estudando full time, né? Porque minha faculdade era anual, então eu tinha uma cota de faltas, né? E eu estava indo, tava estudando as faltas lá, mas eu entregava os trabalhos, né? Tudo bem, ia para o dia de prova. Mas quando eu voltei a trabalhar, teve ali, eu acho que uns 2 meses, que eu estava acompanhando o mercado todos os dias, eu só não estava operando. E em 2 meses, quando eu comecei a ganhar melhor, eu já peguei e coloquei grana no mercado. E já comecei a fazer isso. Só que talvez não, foi exatamente isso. O fato de eu não ter a pressão de ter que tirar o dinheiro do mercado começou a fazer com que eu tivesse uma performance melhor. Então, isso foi em 2018. Eu passei perdendo dinheiro em 2016 e 2017. Em 2018, em 7 meses, eu recuperei o que eu tinha perdido em 2 anos, né? Perdendo, Trabalhando ao mesmo tempo, trabalhando na empresa, na trabalhando ao mesmo startup tempo. e operando. Exato. Só que, assim, o que eu fazia era extremamente limitado, porque era 1h30, 2 horas por dia. Se eu ganhasse dentro daquele dia, era o que eu tinha. Se eu perdesse, também era o que eu tinha. Só que até aí eu já entendi, né? Eu já tinha entendido que eu não poderia perder mais do que eu ganhava, eu não poderia entrar em modo de fúria, porque assim, eu me disciplinei a ponto de eu coloquei esse dinheiro. É com esse dinheiro que eu vou passar o meu mês. Então, eu preciso criar um gerenciamento de risco e seguir esse gerenciamento de risco. Se eventualmente eu perder, que eu não entro para perder, mas se eventualmente acontecer alguma coisa e eu devolver esse dinheiro, eu só posso voltar no mês que No vem. mês que vem. Uhum. Então, o fato de eu estar trabalhando, ganhando melhor, ter acertado as dívidas que eu tinha, começou a tirar o peso, né, a obrigação de tirar dinheiro do mercado. Porque o mercado naquele momento estava como algo secundário, né? Só que eu sabia que era do mercado que eu queria viver, né? O famoso viver de mercado, né? Só que naquele momento não era viável para mim, porque eu não tinha consistência, né? Eu estava no processo ainda de adquirir o hábito, né, de ser consistente. E eu comecei, né? Assim, é muito engraçado pensar dessa forma, mas eu comecei a ganhar. Eu comecei a fazer dinheiro, numa proporção menor, mas eu comecei a fazer. Comecei a fechar meses positivos. E uma das coisas que eu fiz durante muito tempo e que acabou sendo prejudicial para mim era ser o fiscal da boleta, o fiscal da nota de corretagem. Eu ficava olhando todo dia os meus resultados financeiros e isso me pressionava muito, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a parar de olhar para o dinheiro, né? Eu comecei a focar em fazer dar certo. E o fato de eu focar em fazer dar certo começou. Aí eu entendi. Eu falei, é isso, não é o dinheiro, é o propósito. E na época, para mim, o que era o propósito, né? Minha mãe, por exemplo, ela tem problema na coluna. Ela trabalhava num lugar e por muitas vezes eu vi minha mãe chorando em casa, de dor nas costas, de dor na coluna, e ela tinha que ir trabalhar no outro dia. E aquilo me matava por dentro, porque eu não tinha condições de poder dar uma vida melhor para ela, para o meu pai, né? Muitas vezes a gente teve que se privar de algumas coisas, né? Meus pais são de origem super humildes, né? E eu ouvi isso uma vez, me impactou muito, né? Se você veio de uma família pobre, de uma família humilde, a culpa não é sua.
Mas se você morrer pobre, se você morrer com essa mesma condição, a culpa é sua. Então aquilo internalizou de uma forma tão forte em mim que eu comecei a entender o trabalhar pelo propósito. Então, uma das coisas que eu fiz, que eu sim recomendo para todo mundo é: qual é o teu propósito? Ah, meu propósito é ganhar dinheiro. Não, isso é vago, né? O dinheiro é a consequência do processo, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Qual é o seu motivo? E esse motivo estava muito claro para mim, né? Que eu prometi para mim mesmo. Eu falei: quando eu tiver condição, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser aposentar minha mãe, né? Deixar ela em casa, fazer o que ela quiser, menos passar por o que ela está passando, né? Queria ter uma vida melhor? Queria, né? Queria ter um carro, uma casa, comprar coisas que eu não tinha, parar de me privar, por exemplo, ir num restaurante e ficar contando, né? Ali o meu dinheiro, olhando para o lado direito. Escolhendo o prato pelo preço, né? Exatamente. Então isso me incomodava muito, né? E hoje eu entendo que dinheiro ele te dá acesso, né? Ele Ele te facilita dá muitas acesso. coisas, mas Ele facilita. é um mecanismo. É um mecanismo, mas eu entendi que isso é só a consequência dos teus atos, né? Então, Uhum. quando eu tive essa sacada, eu entendi isso, aí eu falei: pronto, é por aqui, porque eu comecei a ajustar essa questão, começou a dar certo, comecei a fazer dinheiro, comecei a parar de perder muito, né? Comecei a ter mais sequências vitoriosas, e eu falei: é por aqui. Então, num curto espaço de tempo, eu vou falar, sei lá, em 8 meses, né? Depois que eu entrei e comecei a fazer esse processo, eu estava quase tirando no trade a mesma coisa que eu estava tirando na empresa, mas sem focar no financeiro. Eu tinha aquela janela de horário para eu poder operar. Se eu fizesse grana ou se eu perdesse grana, eu encerrava a atividade e ia trabalhar. Só que era complicado, porque, né, em alguns momentos eu me peguei caçando operações. Tecnicamente falando, o mercado não estava me dando operações, mas muitas das vezes era a luta interna que eu tinha todos os dias de: o mercado está de fato me dando uma operação ou eu estou ansioso por estar esperando e eu quero operar para fazer dinheiro, Até porque você só né? tinha uma janela, né? Então você não tinha muito tempo. Então você ficava naquela coisa do tipo, meu Deus, eu já estou aqui há tanto tempo, ainda não fiz operação, daqui a pouco eu tenho que voltar para o trabalho. Então rolava essa pressão, essa ansiedade em você. Com certeza, rolou bastante. E era uma luta diária, né? Que eu falo que a disciplina, né? Você não é disciplinado, você está disciplinado. Porque você pode ter constância, mas se você vacilar, a qualquer momento o mercado te passa uma rasteira e você vai se machucar. Tem que estar Então eu sempre costumo dizer, alerta, né? a disciplina é um trabalho diário e infinito, né? E foi isso que eu tive que fazer. E passou 2018, 2019, estava bem, já estava conseguindo fazer grana no mercado. E 2020 entrou a pandemia.